Ó, o Couto tá perguntando se você já assistiu aí O Irlandês. Sim, com certeza. Cara, o Irlandês posso dizer que eu esperei por o Irlandês por quase 10 anos, cara. Porque... uns 8 anos eu fiquei esperando pra ver o Irlandês. Porque é o seguinte, eu vi o Robert... Eu sou viciado não só em filmes de máfia, coisa, mas eu gosto muito do Scorsese e do De Niro. São a minha dupla preferida aí do cinema, eu posso dizer assim. E quando eu tinha lá meus 19 anos, eu fiz uma maratona, assim, tipo, assisti praticamente todos os filmes que eles tinham e tal. E nessa época, lá, 2011, eu lembro de ver a primeira entrevista do De Niro falando sobre o filme que ele estava fazendo com, de novo, o Martin Scorsese, com quem ele não trabalhava desde 97, que 95 foi o Cassino. E ele tava... 95 o Cassino, né? Ele tava fazendo de novo um filme com ele que ia ter o Joe Pesci e que ia ter o Al Pacino juntos, né? E ainda ia ter o Harvey Keitel, como teve e tal. Cara, eu fiquei muito ansioso com aquilo porque... Primeiro que eu me perguntava assim, quando é que esses caras vão se reunir, né? Quando é que vai ter esses caras de... Até porque foi meio decepcionante, assim, Al Pacino e De Niro juntos sempre foi uma coisa que não... Tipo, teve o Fogo Contra Fogo, que muita gente gosta e tal, mas talvez não foi o que se esperaria. E eles fizeram juntos um filme que foi... Cara, um filme horroroso, chamado As Duas Faces da Lei, de 2008, se não me engano, que foi uma porcaria. E era, a união dos dois maiores atores, talvez, do seu tempo, assim, né? Então tinha essa expectativa, toda hora eu vi ele falando sobre, nada desse filme sair e tal. E aí também eu vi como demora para um projeto sair do papel, né? Foi saindo, o Irlandês foi saindo em 2019 só. E, cara, eu fui assistir no cinema. Ele é um filme da Netflix, mas ele passou em alguns cinemas, né? E eu assisti aqui em Porto Alegre, num cinema que já nem existe mais. E, cara, eu adorei. Eu acho que muita gente... Eu sei que muita gente que não gosta, acha que é longo demais, que é arrastado demais. E eu, sinceramente, acho que a galera não entendeu o valor, a riqueza de O Irlandês, sabe? Porque, cara, eu digo não só o público, mas a própria crítica, muitas vezes. No Oscar, por exemplo, O Irlandês não levou nada. Absolutamente nada. Foi indicado em todas as categorias, não levou nada. E eu acho que é uma coisa que, em retrospecto, a gente vai ver, putz, como é que esse filme não ganhou nada? Cara, porque se a gente pensar, assim, o Scorsese dá pra ver... Vai queimar um pouco do preconceito com o streaming? De um filme produzido? Cara, eu acho que... Ou não? Porque já tá quebrando um pouco essa barreira, mas eu acho que ainda tem um pouco. Eu acho que não, cara. Eu acho que foi mais eu acho que ele subverteu um pouco algumas expectativas, sabe? Do que se esperaria de um filme de máfia do Scorsese. Acho que foi um pouco isso, assim. Só que, cara, é aí que tá, é a beleza do negócio, né? É um filme, é o último, talvez, filme de máfia do Scorsese, depois de... Ele começou lá em Caminhos Perigosos, né? Mean Streets, lá, um dos primeiros filmes dele, que já tinha o Harvey Keitel e o De Niro, que é de pequenos criminosos, e se a gente for pensar isso tudo como uma como é que eu vou dizer, como uma antologia, assim, do Scorsese, os filmes de máfia dele foram crescer. É que nem eu falei do Christopher, os filmes de máfia dele foram se modificando conforme os personagens iam crescendo. Primeiro eram criminosos de rua, depois lá em Goodfellas, né, os Bons Companheiros, são criminosos mais periféricos ali, que estão querendo ascender no crime. Em Cassino já são caras que conquistaram mais poder. E o Irlandês são os caras que sobraram depois de viverem o auge e o declínio da máfia. É uma reflexão do Scorsese, um dos maiores diretores do seu tempo e da história, na minha opinião, refletindo sobre o passar do tempo. Para mim, o Irlandês é isso, sabe? Então, eu acho que faltou, pelo menos é a minha visão, né? Faltou a galera reconhecer ele, o poder dele, quanto essa grande reflexão. Boa, tá respondendo. Filosofei demais, né? Não, foi perfeito, cara. Não dá pra acrescentar mais nada aí, ó. O Couto até colocou exatamente, todo mundo só reclama da duração do filme, né? 3 horas e meia.